Imagine um lugar onde seus sonhos não são mais seus. Onde cada fantasia, cada desejo noturno, cada aspiração que floresce em sua mente enquanto você dorme, pertence ao Estado. Bem-vindo a Oníria, a cidade onde os sonhos são tributados. Aqui, ao amanhecer, os cidadãos não acordam renovados, mas sim com uma dívida. Todos os dias, cada pessoa é obrigada a relatar seus sonhos em terminais espalhados pela cidade. Esses sonhos são analisados, quantificados e, finalmente, taxados. Sonhos simples, como voar sobre campos verdes, custam pouco, mas pesadelos? Esses têm um valor altíssimo, considerados bens de luxo emocional que o governo faz questão de monetizar. A vida em Oníria era uma rotina cinzenta de conformidade. As pessoas começaram a ter medo de sonhar. Muitos tomavam pílulas para suprimir o sono REM, preferindo o vazio a uma conta bancária esvaziada. A criatividade da cidade estava morrendo, sufocada por uma burocracia que invadia o último refúgio da liberdade humana. A mente. Mas em meio a essa apatia generalizada, uma pessoa decidiu que já era o suficiente. O nome dela era Elara. Ela não era uma revolucionária, nem uma heroína. Era apenas uma artista que via suas maiores inspirações, seus sonhos, serem transformadas em meros números numa planilha do governo. Numa manhã fria, Elara caminhou até o terminal de tributação com uma decisão firme. Quando a tela pediu para que ela descrevesse seu sonho da noite anterior, ela digitou apenas uma palavra: recuso-me. O sistema piscou. Uma luz vermelha acendeu. A palavra inadimplente brilhou em letras garrafais. Um alarme silencioso foi acionado em algum lugar nas profundezas da burocracia de Oníria. Elara sentiu um calafrio, mas não recuou. Ela sabia que estava desafiando não apenas uma lei, mas a própria estrutura de poder que controlava a todos. Mal sabia ela que a punição por sonegação de sonhos era muito mais aterrorizante do que qualquer multa. Nos dias que se seguiram, a vida de Elara começou a desmoronar de formas sutis e sinistras. Primeiro, seu crédito social despencou. Lojas recusavam seu pagamento. O transporte público não a aceitava. Amigos, com medo de serem associados a uma inadimplente, começaram a evitá-la. Mas isso era apenas o começo. O governo de Oníria não se contentava com o ostracismo social. Eles tinham métodos mais diretos. Certa noite, enquanto tentava dormir, Elara ouviu um zumbido baixo e persistente em seu quarto. Uma tecnologia que ela nunca tinha visto, uma espécie de drone psíquico, pairava sobre sua cama. Era um coletor de sonhos. Uma máquina projetada não para registrar, mas para extrair. Naquela noite, o sono de Elara não foi um refúgio. Foi uma invasão. O coletor forçou sua mente a entrar em um ciclo de pesadelos vívidos e terríveis. Ela sonhou que estava se afogando em um mar de formulários de impostos, que seus dentes caíam um por um, substituídos por moedas de metal frio. Acordou gritando, o corpo tremendo, a mente exausta. A mensagem era clara: se você não nos dar seus sonhos voluntariamente, nós os tomaremos à força e cobraremos juros. A dívida de Elara crescia exponencialmente. Cada pesadelo induzido pelo coletor era classificado como um sonho de altíssimo valor emocional e taxado pesadamente. Ela estava presa em um ciclo vicioso. A recusa em pagar gerava pesadelos forçados, que por sua vez aumentavam sua dívida, tornando o pagamento ainda mais impossível. A cidade, antes apenas opressora, agora parecia uma prisão a céu aberto, e os coletores eram seus guardiões invisíveis. Elara percebeu que lutar sozinha era inútil. Ela precisava encontrar outros como ela, outros que estivessem dispostos a arriscar tudo para sonhar livremente. Sua busca levou aos subterrâneos de Oníria, a uma rede clandestina conhecida como os Despertos. Eram artistas, cientistas, filósofos e cidadãos comuns que haviam encontrado maneiras de enganar o sistema. Eles se comunicavam através de códigos escondidos em grafites, em melodias tocadas nas ruas, em sussurros trocados em becos escuros. O líder deles era um homem idoso, chamado Kael. Um ex-engenheiro que ajudou a projetar os primeiros terminais de tributação antes de perceber o monstro que havia criado.
Ele se arrependia profundamente e dedicava sua vida a desmantelar sua própria criação. Kael mostrou a Elara como eles sobreviviam. Eles desenvolveram técnicas de sonho lúcido defensivo, aprendendo a controlar seus sonhos para torná-los inúteis para o sistema de tributação. Eles sonhavam com telas em branco, com estática, com labirintos matemáticos que travavam os algoritmos de análise do governo. Eram pequenos atos de rebelião, mas davam a eles uma sensação de controle, uma centelha de esperança. Ká! Explicou a Elara que a recusa dela havia sido um catalisador. Mais pessoas estavam começando a questionar o sistema, inspiradas por sua coragem silenciosa. A inadimplência estava se espalhando. O governo de Oníria, sentindo a perda de controle, intensificou a repressão. Os coletores de sonhos tornaram-se mais agressivos, mais presentes. Patrulhas noturnas não apenas vigiavam as ruas, mas também as mentes adormecidas. As punições se tornaram públicas. Telões no centro da cidade exibiam os pesadelos dos inadimplentes mais notórios, uma forma de humilhação e aviso para quem ousasse desafiar o sistema. O pesadelo de Elara, o de se afogar em formulários, foi transmitido para toda a cidade ver, mas em vez de medo, isso gerou raiva. A população viu a crueldade do sistema exposta em alta definição. Era hora de um plano maior. Kael revelou a Elara o objetivo final dos despertos. Não apenas enganar o sistema, mas destruí-lo por dentro. Ele havia descoberto uma falha no servidor central que processava todos os sonhos de Oníria. Um sonho vírus. Uma sequência de imagens e conceitos tão paradoxal e complexa que poderia sobrecarregar e desligar toda a rede de tributação. Mas para implantá-lo, alguém precisaria se conectar diretamente ao servidor central. Um ato extremamente perigoso que poderia deixar o sonhador em um coma permanente ou apagar sua mente para sempre. Elara se ofereceu. Como artista, sua mente era um turbilhão de criatividade e caos, a ferramenta perfeita para gerar o sonho vírus. Com a ajuda dos despertos, ela se preparou. Eles a conectaram a uma série de dispositivos improvisados, projetados para amplificar seu poder mental e protegê-la do contra-ataque do sistema. Enquanto ela se deitava, pronta para mergulhar na corrente de dados, o ar na sala subterrânea estava pesado de tensão. A liberdade de milhões de mentes repousava sobre seus ombros. Ela fechou os olhos e, pela última vez, sonhou por escolha própria. Seu sonho começou como uma tela em branco. Então, ela começou a pintar. Pintou um pássaro que cantava uma equação matemática. Pintou um rio que fluía para cima, desafiando a gravidade. Pintou um sol que era frio e uma lua que queimava. Cada imagem era uma contradição, um paradoxo projetado para confundir e quebrar a lógica do sistema. Em sua mente, ela sentiu a resistência do servidor. A inteligência artificial que governava a tributação lutou de volta, tentando transformar seu sonho criativo em um pesadelo ordenado. Figuras sombrias, os auditores psíquicos, surgiram em seu sonho, tentando prendê-la, classificá-la, taxá-la. A batalha foi feroz, travada no plano da imaginação. Elara usou toda a sua força de vontade para manter o controle, para continuar tecendo seu sonho paradoxal. Lá fora, no mundo real, Kael e os outros observavam os monitores. Os níveis de energia estavam oscilando perigosamente. As luzes da cidade começaram a piscar. Os telões públicos que exibiam pesadelos de repente mostraram fragmentos do sonho de Elara. O pássaro matemático, o rio invertido. Por um momento, toda a cidade de Oníria compartilhou o mesmo sonho. Um sonho de rebelião. E então, com um último esforço criativo, Elara imaginou o conceito mais impossível de todos. Um sonho gratuito. O sistema não aguentou. Houve um pico de energia. E em seguida, silêncio. Os terminais de tributação em toda a cidade se apagaram. Os coletores de sonhos caíram do céu como insetos mortos. O servidor central havia caído. Elara acordou, ofegante, mas vitoriosa. Naquela manhã, pela primeira vez em décadas, os cidadãos de Oníria acordaram sem dívidas. Eles acordaram com suas próprias histórias, suas próprias fantasias, suas próprias esperanças.
A cidade, antes cinzenta, parecia um pouco mais colorida. As pessoas sorriam umas para as outras nas ruas, compartilhando os sonhos bizarros e maravilhosos que tiveram, não como um fardo, mas como um presente. A tirania havia acabado. Os sonhos, finalmente, eram livres. Novamente. A história de Oníria nos lembra que mesmo quando a opressão tenta invadir os espaços mais íntimos de nossa existência, a criatividade e a coragem de um único indivíduo podem despertar uma revolução. O que você achou desta jornada? Deixe seu comentário contando qual seria o seu sonho de rebelião. E se você curte histórias que desafiam a imaginação, não se esqueça de curtir o vídeo, compartilhar com seus amigos e se inscrever no canal para não perder nenhuma aventura. Muito obrigado por assistir e até a próxima!